Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você ver esse vídeo, eu espero que ele venha edificar a sua vida, que ele venha acrescentar, que ele venha abençoar, ou que simplesmente ele venha te fazer pensar um pouquinho, te levar à reflexão. Ou às vezes é um vídeo que você pode estar compartilhando com alguém que nesse momento esteja precisando da palavra do Senhor. Antes de ler o texto na qual o Senhor ministrou muito ao meu coração nesta manhã, nesse dia, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe o que é angústia? Você já esteve angustiado, com medo, apreensivo com algumas coisas na vida? Ou você está angustiado, está com medo, temerosa, está passando por algum momento assim de pressão ou opressão na sua alma? Se você é uma dessas pessoas, né, que ou já teve, ou está tendo, ou conhece alguém que está angustiado, essa palavra é para você. Porque o Senhor falou muito ao meu coração através do texto do Salmo 34, de 4 a 8. E eu quero ler o texto para a gente refletir um pouquinho. Diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou esse pobre, e aqui eu já me incluo nesta palavra, porque essa palavra foi muito pessoal para mim. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Vou repetir. O Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem ou a mulher que nele confia. Amém, querida? Você já esteve angustiada? Você está angustiado nesse momento na sua vida? A angústia, por definição, é um estado emocional, né? Um estado da nossa alma, na qual se encontra naquele momento assim de uma sensação penosa, de um mal-estar profundo. A angústia geralmente ela vem acompanhada pelo medo, né? Ela vem acompanhada pela dúvida, ela vem acompanhada de sensações que parece que nós estamos em perigo. A angústia ela vem acompanhado de pensamentos confusos, de pensamentos vagos, de momento em que nós muitas vezes nos sentimos desamparados, muitas vezes nos sentimos sozinhos, muitas vezes parece que não vai haver solução para aquelas coisas, às vezes é um aperto no peito, né? A gente fala, parece que eu tô sufocada, parece que eu tô com um aperto no meu peito, não sei o que é. Muitas vezes a angústia, ela não tem uma causa aparente, muitas vezes a angústia, ela tem uma causa, você está angustiado por determinado situação, ou problema, ou trauma, ou algo que está acontecendo nesse momento da sua vida. Ou às vezes a angústia é por algo que ainda está por resolver, do seu passado, que não foi resolvido. Então a angústia, as aflições, o medo, esse sufocamento, esse sentimento muitas vezes de abandono, de estar só e de estar incapaz diante das circunstâncias, ele vem na vida de qualquer um de nós. Inclusive, nesse salmo, quem estava angustiado era Davi, o rei Davi. Ele se sentia angustiado em um momento da vida dele, que ele estava passando ali, né? Por momentos muito tristes de tribulação, né? Davi, ele estava nesse momento aqui fugindo, né, de Abimeleque. Ele estava passando por lutas pessoais ali na sua vida. Não quero entrar tanto na vida de Davi,
né? Mas Davi, ele passou por muitas perseguições, muitas lutas, muitas tribulações, e em vários momentos ele, como eu e você, deve ter sentido esta angústia. Este salmo está bem claro, né? Nesse momento da vida de Davi. Só que mesmo neste momento de luta, de tristeza, de angústia, de medo, muitas vezes na vida de Davi, nós vemos que o Salmo 34 é um salmo de louvor. Por que, minha amada? E aqui nós já começamos a aprender. Porque Davi aprendeu a maneira de lutar contra, não só com os inimigos exteriores, porque eram muitos aqui, mas com os seus inimigos interiores. Neste caso, a angústia que ele estava sentindo por muitas vezes ser perseguido, por muitas vezes ter que fugir de algumas situações. Então Davi, ele estava angustiado, mas ele aprendeu a lutar. Ele aprendeu que nesses momentos, minha querida, nós precisamos buscar mais intensamente o nosso Deus. Ele começa o salmo louvando ao Senhor, porque ele teve a experiência de que no momento de angústia, de sufoco, de desgosto, de luta, de medo, de perseguição, de aflição, ele louvou, ele buscou ao Senhor. E o Senhor respondeu, o Senhor não deixou ele desamparado. O sentimento de desamparo é algo normal para as pessoas que estão angustiadas. Quando nós estamos angustiados, parece que nós estamos sozinhos, parece que é só nós que estamos passando por aquele momento. E não é assim. Todos nós, o corpo de Cristo na face da terra, em todos os lugares, as pessoas passam por lutas, passam por angústias, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, num tempo difícil, nos fins dos tempos, né? Onde o terrorismo mental e emocional invade as nossas vidas muitas vezes, por tantas lutas, problemas que estão acontecendo, e muitas vezes nós nos sentimos angustiados e perdidos e sofrendo interiormente, sem muitas vezes nem saber por quê. Então não importa se você tem uma causa por estar angustiada, ou se você para e pensa, por que eu estou assim? Não importa se é uma causa visível ou se é algo que você não entendeu o porquê. Nós precisamos aprender a lutar contra os nossos inimigos interiores. E Davi nos ensina aqui neste salmo. Ele começa dizendo no verso 4: busquei ao Senhor. Eu busquei mais intensamente ao Senhor. E nós precisamos, algo pessoal que o Senhor falou comigo, é que nós precisamos buscar mais intensamente ao Senhor. Às vezes nós temos buscado ao Senhor. E muitas vezes quando nós temos buscado ao Senhor, é algo muito superficial, é algo muito mecânico, muito religioso, né? E esse tipo de busca do Senhor não nos ajuda, meus queridos. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento profundo, pessoal com o Senhor todos os dias das nossas vidas, para nos livrar da angústia? Não, para que no momento da angústia, da tribulação, do medo, das doenças emocionais, me perdoem, nós tenhamos a esperança de passar por esses momentos melhor, mais fortes. Então nós precisamos buscar ao Senhor intensamente, como em oração, em clamor. O clamor é uma oração mais profunda, uma oração com mais intensidade, com mais necessidade, com mais dependência. Então nós precisamos clamar, nós precisamos muitas vezes implorar ao Senhor, buscá-lo profundamente, estar debaixo das asas dele, estarmos no secreto da sua presença. Sabe o lugar secreto? Nós precisamos estar mais tempo, com mais
intensidade neste lugar secreto, porque é lá no lugar secreto que nós vamos encontrar o livramento dos nossos temores, o livramento das nossas angústias, a cura das nossas doenças emocionais, dos nossos processos emocionais que muitas vezes nos tira da presença do Senhor. Se nós não tivermos força para buscar ao Senhor nos dias das nossas angústias, nos dias em que nós somos desafiados nas nossas almas, na nossa alma, nós enfraqueceremos e nos distanciaremos do Senhor ao invés de nos aproximarmos mais de Deus, porque é lá que está a nossa cura, é lá que está a possibilidade do nosso livramento, é no secreto da presença do Senhor, é debaixo das asas do Senhor, é no pavilhão de Deus, é lá que nós vamos estar escondidos, é no esconderijo do Senhor. Nós estamos num momento do nosso tempo que nós precisamos do esconderijo do Senhor. Nós precisamos muito intensificar a nossa busca do Senhor. E isso Davi nos ensina no verso 4. Buscar ao Senhor através da oração, do clamor e da leitura da palavra do Senhor. De nós estarmos digerindo, nos alimentando desse alimento espiritual daqui, que vai nos fortalecer, que vai fortalecer a nossa alma. As promessas do Senhor, quando elas saem das páginas da Bíblia e entra para dentro de nós, através da nossa comunhão com a palavra do Senhor, ela se transforma numa arma. Da nossa arma de batalha contra o inimigo das nossas almas. Ela se torna nossa arma de defesa. Ela se torna o nosso alimento espiritual. Ela se torna a nossa força, o nosso vigor. Ela faz a nossa fé crescer. Ela nos dá sabedoria para discernir os tempos e as épocas e as coisas. Ela nos dá graça para sabermos tomar decisões e fazer escolhas nesses momentos tão desafiadores que são os momentos de medo, de angústia, de aflição e de luta e de batalha espiritual. Foi isso que o Senhor falou comigo nesta manhã. Ele diz que aquele que olha para Ele é iluminado. Nós olhamos para Ele quando nós estamos diante da palavra dEle, quando nós estamos diante dEle em oração, fecham-se os nossos olhos físicos e abre-se uma cortina nas regiões celestiais, os nossos olhos espirituais são iluminados. Deus nos dá direção, Deus nos fala o que nós temos que fazer, Deus nos fortalece através das suas promessas. Diz que aqueles que olharam para Ele foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Porque nesses momentos há uma confusão dentro de nós. A gente não sabe o que fazer. Muitas vezes a dúvida nos assalta. Muitas vezes a falta de fé nos visita, meus queridos. Nós somos humanos, pecadores, falhos, pequenos. E nós precisamos da iluminação do Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Então, quando nós olhamos para Ele nos momentos de oração e de busca na palavra, Davi nos ensina aqui que nós teremos uma luz, que Deus vai dar uma direção. Eu gosto muito do Salmo 32, eu acho que é 32 mesmo, tá aqui pertinho. Isso, o Salmo 32 no verso 8, diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar, e sobre as minhas vistas te darei, direção. É isso que o Senhor fala. Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aí aqui nessa tradução ele diz, guiar-te-ei com os meus olhos, ou seja, sobre as minhas vistas te darei direção. Não é maravilhoso
Deus falou isso comigo hoje, minha filha, me busca. E eu entrei em clamor diante do Senhor, porque eu estava confundida. Eu estava em dúvida, eu estava entristecida, eu estava angustiada, eu estava com medo, eu precisava que o Senhor me visitasse com a sua instrução, com o teu poder, com o teu braço forte para me livrar daquele momento. No verso 6, Davi disse, clamou esse pobre. Davi, ali naquele momento, diante daquelas circunstâncias da vida dele, ele se achava um pobre, espiritualmente falando, ou seja, um homem dependente do Senhor. Meus queridos, é nesses momentos, minhas queridas, é nesses momentos de angústia, de luta, em que nós olhamos para nós mesmos e detectamos que nós somos completamente dependentes do Senhor, pobres em autossuficiência. Nós não somos suficiência, não há nada em nós, não há suficiência em nós, não há poder em nós. Nós precisamos do Senhor, e Davi retrata isso muito bem, e hoje nas minhas orações eu falei, Senhor, eu sou essa pobre mulher, que precisa, que depende, que clama pela sua direção, pela tua força, porque sozinha eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu preciso de ti. E eu imagino Davi nesse momento, dessa luta na vida dele. Ele falando isso para o Senhor. Senhor, clamou este pobre, e o Senhor, que é tão piedoso, maravilhoso, cabelinho todo despenteado, suficiente, poderoso, o Senhor ouviu esse pobre, essa pessoa que depende de ti. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. E eu tenho aprendido isso dia a dia mais, e glória a Deus por isso. Eu dependo completamente da voz, da direção de Deus me guiando, porque senão eu me perco. São tempos difíceis, são tempos ilusórios. Hoje nós temos buscado muitas coisas secundárias, ilusórias. E isso muitas vezes tem trazido angústia para a nossa alma, porque muitas vezes nós saímos do centro da vontade do Senhor, né? Então clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. É nesses momentos de dependência, de busca do Senhor, que Ele ouve, minha querida. Ouve o nosso clamor, as nossas inquietações, e Ele nos salva. Ele nos tira daquela situação. E se Ele não tirar, Ele vai te dar a direção de como você faz para sair dessa situação. O que você vai fazer, o passo a passo. Ensinar-te-ei, instruir-te-ei como deves andar e o caminho que deves seguir. Muitas vezes o caminho que você está seguindo, que eu estou seguindo, muitas vezes as nossas escolhas, se elas não forem buscadas, se elas não forem oradas e perguntadas ao Senhor se é isso mesmo, muitas vezes nós tomamos atitudes, escolhemos coisas que não é do Senhor, escolhemos por nós mesmos, pela nossa vontade, para agradar as pessoas, pelas demandas da vida. As demandas da vida nos cobram atitudes e escolhas, mas nós temos sempre que buscar ao Senhor, ouvir ao Senhor, e Ele nos salva e nos livra de todas as nossas angústias, temores, medo, sufoco, desgosto, fraqueza, dúvida. Ele nos livra. E Ele ainda faz promessas para Davi, como Ele faz para mim e para você. Ele fala, olha filho, e os tempos de angústia são difíceis, né? A gente parece que vai morrer. Parece que não vai passar, parece que é um momento que não vai passar. Aí o Senhor diz aí no verso 7, e o anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que o teme e os livra. Se você é uma pessoa temerosa, se você é uma pessoa que busca a Deus porque não quer fazer algo que vai desagradar a Ele, isso é o temor do Senhor. É quando nós buscamos Ele para saber qual é o decreto dEle, qual é a vontade dEle, o que são as leis dEle. Isso é uma pessoa temerosa, que quer saber do Senhor.
qual é a solução, para onde ir e o que fazer. Isso é uma pessoa temerosa, não quer fazer por si só. Então essa pessoa, ela é guardada pelo Senhor. Porque fala que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que o teme e os livra. Então quer dizer, muitas vezes nós somos livrados de fazer coisas que não provêm do Senhor quando nós oramos, quando nós buscamos e quando Ele olha para dentro de nós e vê aquela necessidade. A necessidade que temos de ouvir o Senhor, a instrução, o guia, a voz do Senhor para as nossas vidas. E Ele ainda diz no verso 8 para terminar: provai. Aproxime-se do Senhor. Faça isso, que você vai ter uma experiência com Deus. Ele diz: provai e vede. Faça isso, ora, busque ao Senhor, que você vai ver a bondade dele, que você vai ver a instrução dele, que você vai ver a providência dele nessa situação, provar de ver de que o Senhor é bom, você vai provar da bondade do Senhor, do livramento do Senhor, e que bem-aventurado, que feliz, que abençoada é a pessoa que confia no Senhor e busca nele para sair de todas as suas angústias e de todas as suas lutas e de todas as suas misérias. Eu quero terminar dizendo para você que não importa. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava com outros tipos de angústias, diferentes da minha. Mas a instrução é a mesma. Vá para o secreto do Senhor. Vá para a presença do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom e que Ele vai livrar. Assim como Ele tirou um peso enorme de mim, nesses momentos de oração e clamor que eu estava nesse dia. Assim Ele vai tirar o peso e vai te dar instruções e vai te capacitar a vencer nesses momentos tão difíceis, que são os momentos de luta, de angústia, de desafios nas nossas vidas, tá bom? Eu quero ler aqui uma citação de um escritor escocês, do meu devocional do dia de hoje. Ele se chama George MacDonald. E ele diz assim, que o homem perfeito na fé é aquele que vai a Deus com os seus mais profundos sentimentos e desejos, sem nenhum brilho ou aspiração, sem achar que é alguma coisa e que pode fazer alguma coisa sozinho. Mas vai ao Senhor com o peso dos seus pensamentos humildes, com o peso muitas vezes dos seus fracassos, das suas negligências e dos seus erros. E diz ao Senhor: eu estou aqui, Senhor. Eu não sou nada sem ti e tu és o meu refúgio. Amém, meus queridos? Esse é o homem perfeito na fé. O homem perfeito na fé não é aquele que tem uma aparência de invencível, porque nós não somos. O homem e a mulher perfeitos na fé é aquele que sabe aonde está a cura, que sabe aonde está a sua dependência, que sabe qual é a fonte de todos os livramentos para as nossas angústias. Amém? Que Deus te abençoe. E se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém para abençoar também a vida de alguém. Muito mais ainda para alguma mulher, sabe por quê? Porque eu tenho visto e ouvido tantas mulheres angustiadas, muitas com causa e muitas sem causa nenhuma. Mas a nossa solução é buscar ao Senhor. Amém? Fique com Deus, um grande abraço.